Ele foi um dos principais jogadores na conquista brasileira das Olimpíadas de 2016. Foi considerado o Rei da América em 2017. Era disputado por grandes clubes europeus, mas em pouco tempo tudo isso mudou e em um piscar de olhos, o jogador Luan, que era um grande ídolo brasileiro, teve um destino totalmente inacreditável. Nesse vídeo você vai entender o que realmente aconteceu com o meia-atacante Luan, porque ele foi esquecido pela mídia e está sendo descartado pelos clubes atualmente. Mas antes de começar, já vai deixando o seu like aí no início do vídeo, para você não se esquecer, e também, se não for um inscrito, se inscreva no canal, porque assim você não vai perder nenhum vídeo. Luan apareceu no cenário do futebol brasileiro em 2013, quando disputou a Copinha, atuando pelo time do América de Rio Preto. Ao se destacar na Copinha, o jogador logo foi contratado pelo Grêmio e em pouquíssimo tempo ele subiu para o time profissional. Em 2014, após sua estreia no profissional, ele já era considerado um jogador muito habilidoso e um meio de campo que sabia marcar gols. Mas foi em 2015 que realmente se destacou. Ele começou a jogar em quase todas as posições do ataque e foi atuando como um falso 9, que naquele ano Luan marcou 10 gols no Campeonato Brasileiro e foi considerado bola de prata, além de entrar para a seleção do Brasileirão de 2015. Com seu desempenho só aumentando, em 2016, Luan foi convocado para as Olimpíadas do Rio. Ele chegou na seleção como reserva, em um time que tinha Neymar, Gabriel Jesus e Gabigol, mas rapidamente ele se destacou e virou titular absoluto. O Brasil foi campeão e conquistou o ouro inédito, e Luan foi um dos maiores destaques da seleção na competição. Indo tão bem na seleção, Luan conquistou o coração dos brasileiros e, de volta ao Grêmio, ele foi um dos responsáveis por tirar o time de um jejum de títulos que já durava 15 anos. Em 2017, o jogador estava vivendo uma grande fase. Além de já estar sendo titular na seleção principal, junto com o Grêmio, ele conquistou a Libertadores da América e, além de tudo, ganhou o prêmio de Rei da América naquele ano. Ou seja, além de ser campeão, foi considerado o melhor jogador da América. Porém, em 2018, começou o verdadeiro pesadelo na sua carreira. Desde as categorias de base, Luan sofria com uma lesão no pé, conhecida como fascite plantar, que começou a incomodar muito e até a atrapalhar o seu desempenho. A inflamação na palma do seu pé atrapalhou muito o seu rendimento dentro de campo e, por consequência, ele perdeu espaço no time e também acabou ficando de fora da lista dos convocados para a Copa do Mundo daquele ano. E foi nesse momento também que a vida noturna de Luan começou a ser comentada pela torcida e pela imprensa, e para alguns essa seria a principal causa da sua queda de rendimento dentro de campo. O jogador, mesmo indo mal, era constantemente flagrado, indo para baladas e festas. Em 2019, o mau desempenho permaneceu. Em vista do que Luan jogou em 2016 e 2017, o jogador estava praticamente irreconhecível. O futebol dele não se parecia nem um pouco com o que ele tinha apresentado anos antes. E com muito tempo no banco de reserva, o Grêmio acabou negociando a venda do jogador com o Corinthians. Apostando no que ele havia apresentado anos antes, o Corinthians investiu alto e pagou 20 milhões para comprar o jogador e manter ele por 4 temporadas. Muitos acreditavam que, por Luan ser torcedor do time, no Corinthians seria o melhor lugar para o jogador recuperar o seu bom futebol e voltar a atuar em alto nível. Porém, não foi o que aconteceu. Luan, em pouco tempo, se tornou alvo da maior decepção da torcida. O jogador tinha um alto salário, jogava pouquíssimos jogos e nunca conseguiu se firmar no time titular. Por ser torcedor do Corinthians, todo mundo esperava que ele tivesse mais raça, mas não foi o que aconteceu. Então, a mídia começou a especular que o jogador podia estar sofrendo com uma depressão, mas rapidamente o jogador desmentiu essa notícia. Seus resultados no Corinthians foram bem longe do esperado e em muitos jogos o jogador nem era relacionado. Os torcedores, decepcionados com o desempenho, rapidamente começou a pedir a rescisão do jogador, e o Corinthians, sem ter outra saída, resolveu emprestar de graça o jogador para o Santos. A esperança do Corinthians era que no Santos, Luan pudesse ganhar mais visibilidade e, com isso, vender ele em definitivo. Mas não foi o que aconteceu. No Santos, ele jogou 8 jogos, marcou 1 gol e deu 1 assistência, e acabou sendo devolvido.
o jogador praticamente está sendo desprezado pelos clubes. O Santos, mesmo com o Corinthians pagando o salário, o clube não quis permanecer com o jogador. No Timão, a mesma coisa. Como tem um contrato com o Corinthians até o final do ano, ele acabou retornando para o clube. Mesmo assim, o jogador treina separado e não está nos planos do Timão para o resto da temporada. O Corinthians aguarda propostas pelo jogador, mas seu alto salário é o que dificulta a negociação. Luan tem 29 anos e é um verdadeiro craque, porém ninguém sabe como ele chegou nessa situação. Como não é nenhum problema de saúde, muita gente especula que é um problema dele com ele mesmo. Mas a verdade é que é muito difícil de acreditar que um jogador titular na seleção, considerado um dos melhores jogadores da América, está sendo desprezado pelos clubes e está sendo uma carta fora do baralho no Timão. Luan decepcionou não só os corintianos, mas também o Brasil inteiro. Todos esperavam que Luan seria por muito tempo um craque no Brasil e na Europa, mas o que ele se tornou foi totalmente ao contrário. O jogador ainda continua em atividade e esperando uma nova oportunidade de mudar tudo o que está acontecendo, mas não deixa de ser um triste fim para um atleta que tinha tanto prestígio. E você, o que achou desse triste fim de carreira do meia Luan? Comente sua opinião aí embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like.